falar das famílias e depois vou falar das empresas. Okay. Lembro quando o meu filho mais velho nasceu, tinha uma moda, 12 anos atrás, de invadir babá eletrônica. Estava no quarto e aí um monte de gente falando que alguns hackers conseguiam tomar ali o microfone da babá eletrônica, falavam e passavam sons para aquele pedacinho que fica com os pais e gerava uma certa paranoia e tal. Hoje em dia, 12 anos depois, como eu disse, ele está ali nos tablets e computadores, fazendo os trabalhos da escola, que não faz mais só no papel e no lápis e na caneta, tem tecnologia ali e naturalmente exposto a conversa com pessoas. A gente coloca ali uma série de travas, monitores, um monte de parafernálias e traquitanas para diminuir o nível de exposição daqueles computadores que acabam sendo muitas vezes a porta de entrada para a rede da sua casa, um monte de coisa interconectada. Como você tem visto o ataque às residências nesse contexto, antes da gente falar das empresas? Bom, isso aí a gente pode trazer um aspecto importante, um contexto que começou muito forte pós-pandemia, né? Principalmente quando nós começamos a trabalhar mais tempo dentro das nossas casas e a nossa casa ela passa a ser uma extensão da empresa. Então, quando você fala, puxa, vamos falar da nossa casa primeiro e depois das empresas, nesse momento não tem. É uma extensão, a nossa casa passa a ser uma extensão. Então, você imagina então o desafio que as empresas passam a ter a partir daquele momento de lidar com equipamentos, tablets, computadores pessoais, IoTs, né? Todos esses equipamentos, dispositivos ligados à internet, sem poder realmente implementar controles de segurança, porque, na verdade, são equipamentos da casa, né? Daquela família, não da empresa. Então, isso faz com que a superfície de ataque ela aumente. Claro. E esse controle dessa superfície de ataque aumentada possibilita novos tipos de ataques, né? Então, isso é um fator importante. O segundo como comentei já aqui rapidamente, é a questão do ser humano, né? Tem um lado, o ser humano, que está naquela casa, que também está naquela empresa, que está naquela casa que é uma expansão daquela empresa, que tem que ter responsabilidade, ou tem que ter consciência de que tudo que ele recebe por e-mail, recebe por uma mensagem, ou recebe através desses equipamentos que são utilizados pelos filhos, etc., também fazem parte de uma responsabilidade que ele pode evitar um ataque. E muitas das vezes esses ataques são feitos, os vetores de ataques começam por mensagens através dos familiares para chegar numa corporação. E o terceiro fator é a questão, obviamente, da evolução da tecnologia. Inteligência artificial, tanto para o modo defensivo quanto para o modo ofensivo, como a gente comentou aqui. Vou falar de inteligência artificial, quero explorar esse ponto. À medida que IA avança, dá uma percepção de que a análise de vulnerabilidade vai ser mais bem executada. Num primeiro momento, a gente consegue afirmar isso. Só que a gente também consegue afirmar que os criminosos e pessoas mal intencionadas vão usar essas mesmas ferramentas para encontrar novas vulnerabilidades. Esse é um jogo de soma zero ou alguém sai ganhando? É um jogo de soma zero. A segurança cibernética, quando a gente está nesse mundo de inteligência artificial, né, ela passa a ser importante tanto para o modo defensivo, né, e aí entra muito a questão, André, sobre o foco no ser humano, né, o foco nas pessoas. Porque quem trata a inteligência artificial, quem usa a inteligência artificial, somos nós, pessoas, assim como os criminosos do outro lado. Então, quando esses cibercriminosos tentam executar um trabalho, um malware, um ransomware, que cada vez mais eficiente no sentido de, poxa, não dá mais para perceber um errinho,
ou um link mal executado. Cada vez mais o ser humano tem a intenção, tem lá uma possibilidade de clicar num link e instalar sem perceber um malware dentro do equipamento. Então a inteligência artificial, ela traz esse poder para a parte ofensiva, né, que são os cibercriminosos. Mas, por outro lado, também as tecnologias avançam, né? E quando eu falei que é 0-0, tem um empate, porque a gente entende que as tecnologias, muitas das vezes, estão sempre atrás dos problemas, para resolver um problema. Então, quando a gente fala de um comportamento humano, como que a gente pode resolver um problema com uma tecnologia nova de IA? Olhando o contexto da situação rapidamente, porque a gente precisa responder rapidamente a incidente. Entra aí a tecnologia a favor de ter uma defesa mais eficiente. Então a gente está sempre se defendendo, essa é a verdade. A gente está sempre olhando. Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial traz uma cereja do bolo, que aí pode ser um potencial desempate, que, graças a Deus, eu torço para isso, seja para o nosso lado defensivo. Que a partir do momento que a gente utiliza a inteligência artificial mais eficientemente, a gente consegue detectar comportamentos anômalos com ações previamente realizadas para o que vai acontecer daqui a horas, minutos ou até mesmo segundos e milissegundos. E tomar uma ação rápida, evitando assim um ataque. Então, espero que sim seja um desempate e a gente acredita nisso e é o que a gente faz como fabricantes, especialistas em cibersegurança e toda a comunidade de cyber trabalha para isso, para desempatar esse jogo.